Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? O Lula e o Trump agora são best friends, né? Saíram de pessoas que brigavam ali e agora eles são considerados best friends pelas redes sociais. Brincadeiras à parte, mas está acontecendo a Assembleia Geral da ONU. Para quem não sabe, a ONU é uma organização ali, né, das Nações Unidas, e ela, em volta dela, justamente busca pela paz, desenvolvimento, direitos humanos, enfim. E aí sempre tem nessas assembleias deles, né? Anualmente tem essas assembleias aqui. Não sei se é anualmente, tá? Mas, enfim, eles fazem essas assembleias e nesse ano tá sendo lá nos Estados Unidos, né? Em Nova York. E aí é onde foi lá, o Lula foi fazer o discurso dele, o Trump também fez o discurso dele. E aí tem uns pontos muito interessantes. Talvez vocês já estão acompanhando aí. Muita gente falando, caramba, o Trump disse que gostou muito, né, do presidente Lula e tal. E aí, eu vou trazer para vocês uma visão que talvez muitos de vocês não tenham. Eu também não tinha antes. E agora que eu tô entendendo um pouco mais sobre isso, tá? E envolve muita questão de estratégia. Então, aqui é um ponto de atenção muito importante, tá? Isso a gente vai conseguir analisando também. Tem uns livros também do próprio Trump que ele fala sobre isso, mas é importante a gente ter esse tipo de análise aqui do que pode acontecer, beleza? Deixa eu até compartilhar a tela para vocês aqui algumas informações sobre a ONU, né? Eles estão aqui vai ser de 23 de setembro até dia 29, 80 anos, né, da organização, né? Muito grande isso. Inclusive o Trump lá tirou uma parte do dinheiro, né, que enviava aqui para a ONU, né, que era a maior parte era paga pelos Estados Unidos. Então realmente tem uma briga muito grande, muito forte aí, tá? E aí eu fui trazendo aqui, pegando as notícias mais recentes aqui que a gente foi vendo, tá? Teve a ONU divulgou aqui foto de Trump, né, assistindo aqui ao discurso de Lula na Assembleia Geral, né? Então tem uma foto que eles tiraram aqui que o Trump estava assistindo lá o Lula na fala dele. Enfim, teve também outros casos também, como por exemplo a escada rolante travou quando o Trump estava indo pegar a escada rolante travou lá e eles foram subindo mesmo com ela travada lá. Além de outros problemas que aconteceram também, tá? O teleprompter lá que era para estar aparecendo os vídeos ali, talvez vídeos, slides ali do Trump, deu problema e aí o Trump deu uma cutucada lá na ONU sobre esse tipo de problema. E aí também eu fiz uma pesquisa simples no Google, né, pra gente ver o que tá saindo de mais informações, né? Então você vê, né, tem essa foto aqui de divulgação, tem aqui a informação sobre o Trump elogiar Lula, isso em todos os canais, todos os lugares está saindo sobre isso. E muita gente até pensando, já é amigo, né, do Lula, né? Agora sim, os presidentes que antes estavam se batendo, agora são amigos, né? E aqui, deixa eu ver o que mais tem aqui, os memes, né? Muitos memes, a galera tá tirando onda sobre isso. Lula avisa auxiliares, vai anunciar bolos aqui como ministro ao voltar dos Estados Unidos. Mas isso aqui já é notícia de hoje, né? Não é muito nesse foco da ONU, não. Aí aqui eles falam sobre a repercussão internacional. É fake aqui um vídeo que mostra Lula distribuindo paçoquinha na Assembleia Geral da ONU. Essas IAs hoje em dia tá cada vez pior, tá? Enfim, mas aí, e aqui na parte do Trump, né? Se a gente pesquisar aqui do Trump, o que apareceu, né? Falas aqui justamente do Lula falando sobre essa questão de imperador do mundo, desapontado com o Brasil, tudo mais. Encontro sobre ele, Brasil dribla Trump e fecha acordo com a Califórnia. ONU recebe negociações climáticas um dia após as críticas de Trump. OMS desmente Trump e afirma não haver evidências de que paracetamol. Isso aí já foi um outro anúncio, não é? Lá da ONU, né? Foi um outro sobre questão de gravidez e tal. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui de ponto importante sobre esse embate aqui do Lula e do Trump, tá? Vamos lá, historicamente, o que aconteceu? Vamos buscar para trás o que aconteceu. A gente teve ali o Bolsonaro no meio da história. Só que, na verdade, o Bolsonaro, ele não é amigo do Trump, tá? Primeiro ponto para vocês entenderem. Nem o Bolsonaro e nem o filho do Bolsonaro, eles são amigos do Trump. Tá? O Trump, na verdade, não é amigo de ninguém. Basicamente é isso. Mas, como o Trump é um cara que ele é estrategista, por isso que ele é bilionário também hoje, atualmente, o que ele fez, tá? E o que ele fez também com os outros países? Se aproveitou de problemas que estavam acontecendo ali nos países e problemas, né, enfim, que geram uma certa repercussão, como, por exemplo, essa daí do Bolsonaro, da votação dele e tal. Para quê? Para que pudesse aplicar algumas sanções aqui para o Brasil, certo? Ali em cima dos ministros do STF e também com a questão das tarifações ali que aconteceram com os produtos brasileiros. Para quê?
para ele conseguir, né, ter acordos econômicos melhores para os Estados Unidos, ou seja, condições mais favoráveis para os Estados Unidos, não que estivessem ruins, mas que pode ser melhor, num acordo pode sair melhor para eles. Então ele tenta fazer isso, obviamente, vai melhorar também para os empresários lá dos Estados Unidos e tal, mas é isso, é uma estratégia, ele se aproveita disso, só que para ele não ficar como de ruinzinho na história, o que é que ele faz? Vou me aproveitar de um problema que está acontecendo, que é com o Bolsonaro lá. Então, assim, se aproveitou disso, eles emitem a nota, os assessores dele vão acompanhando tudo isso, qualquer mudança que tem, aí o assessor dele vai reportar que aconteceu tal coisa, dá para fazer mais algo ali, e aí eles vão batendo ali nos outros países para conseguir alguma questão, algum alinhamento econômico e que saia em vantagem sempre para o lado deles, beleza? Então, o que eles querem aqui com as tarifações? Não é que eles querem diminuir aqui essa comercialização, eles querem impor tarifações ali maiores para que a gente aqui do Brasil ceda essas ou uma parte dessas tarifações que eles aumentaram, antes que era 10%, foi para 50%, e aí ceda, não, vamos ficar no meio termo, vai 20%, que é ruim pra gente de todo jeito, mas pode ser muito ruim, que é o cenário que está atualmente, ou pode ser menos ruim. Então esse é o ponto, faz esses acordos ali. Mas não só tem isso no meio não, como por exemplo teve aquela história das terras raras, aquela ilha que foi encontrada aqui próximo ali, acho que talvez da Baía de Santos, por aí. Então tem umas terras raras aí, que é mais de 500 mil metros quadrados, quilômetros quadrados de terras raras, né? Você vai ter, acho que, não sei quais são os produtos raros que tem lá, mas são de produtos específicos, tão raro quanto o do petróleo. Então são vários produtos ali de terras raras que estão ali embaixo do mar, né? Numa ilha embaixo do mar, aqui próximo ao Brasil, tá? E que tem a possibilidade deles também reivindicarem. Então o ponto é esse, é justamente tudo acordo, né? Eles tentam de alguma forma fazer um jogo de estratégia para conseguir ganhar mais para eles. Esse é o ponto. As tarifações, elas são ruins, muito mais ruins para o Brasil, mas também é ruim para os Estados Unidos. E por que é ruim para os Estados Unidos? Imagina que você tem a galera lá que toma café diariamente, aqueles cafezinhos, né, que saem num copinho, coisa linda, né, coisa de cinema. Esse café deles fica mais caro a partir do momento que você tem o café daqui sendo taxado com 50%. Vai ficar muito mais caro. Como é que as cafeterias vão fornecer isso? Você entendeu? Até restaurantes que podem usar o café em algumas receitas e que vai do Brasil, que o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Então, você entende que isso também gera problema para eles? E, inclusive, já está tendo uma conversa, tanto os democratas como os republicanos, né, que lá são divididos nesses dois, né, o Trump ele é republicano, e você está tendo um acordo entre os senadores ali e deputados de ambos os partidos ali, porque eles não estão vendo vantagem nisso, nas tarifações. Então eles já estão pressionando o presidente, pressionando os assessores do presidente para que resolva o problema das tarifações. E do outro lado, que é aqui no Brasil, a gente tem o quê? O que é que o Lula está dizendo, né? O Lula está mantendo a posição de Brasil é soberano, não vou ceder, não vou abaixar a cabeça, e é isso. E aí alguns você pode até dizer, pô, é ruim, que a gente acaba piorando aqui para nossas empresas, mas ele não está cedendo. O fato dele não ceder faz com que tenha um embate no acordo. O acordo não seja tão simples ali de ser resolvido, tá? Mas isso acaba sendo bom porque dá uma certa margem para o Brasil também de negociações. E aí a gente chega nos dias atuais. E aí o que aconteceu? Na Assembleia lá da ONU, por exemplo, o Trump foi fazer o discurso, o assessor, o Vance lá, não sei se é assessor, se é vice-presidente, estava lá acompanhando a fala do Lula desde o início, tá? Ou seja, assessores vão estar lá anotando tudo para ver aonde pode extrair alguma coisa para acordos ou algo do tipo, para que possa colocar ali mais sanções ou algo do tipo, entendeu? E aí não tinha o combinado dos dois se encontrarem na ONU. Como assim? Era para um sair por um corredor e o outro passar por outro corredor. Depois do Lula já era a fala do Trump. Então, os corredores eram diferentes. E existe uma definição para onde você vai sair em cada uma dessas falas. Tudo é organizado, tá? Então, imagina como se você tivesse uma pessoa de cerimônia lá, organiza tudo. Você vai entrar por aqui, você vai sair por aqui, você fala minuto tal até minuto tal e por aí vai. É isso. Pode haver algumas quebras de protocolo, mas normalmente é isso. O que foi que o Trump fez? Que não era para se encontrar com o Lula, né? O Lula falou. Aí, o Trump sendo pressionado pelos republicanos, pelos democratas, a resolver esse problema das tarifações, porque está sendo ruim para todo mundo, chega lá no meio, busca no corredor, ele passou pelo mesmo corredor que Lula estava saindo, justamente para que uma fala de 30 segundos ali, 39 segundos, para que pudesse sair na mídia essa informação e que ele pudesse chegar na fala dele e dizer para os deputados e senadores que estão cobrando ele, fiz a minha parte, tá? Gostei muito da conversa com o Lula, tá? Na próxima semana provavelmente vamos ter uma conversa ali e tal para resolver tudo isso, mas eu achei ele um cara muito legal. Veja qual que é a estratégia do Trump. Ele tá dizendo que o Lula é legal em 39 segundos, não
nunca nem falou com Lula, entendeu? E a estratégia do cara é justamente pagar de bonzinho na história, porque antes você tinha a fala do nosso presidente dizendo o seguinte: olha, a gente já tentou conversar com eles lá com o Trump, com seus assessores, as reuniões, né, eles mesmos bloquearam. O Lula, por exemplo, falou à BBC, que é internacional, recentemente, numa entrevista, justamente repetindo a questão da soberania, repetindo que tentaram contato, não conseguiram contato, tentaram resolver esse problema que é ruim para todo mundo, entendeu? O Lula também no discurso da ONU, ele até foi muito bem, e isso aqui não estou falando sobre lado A ou lado B de política, mas estou falando que um presidente ter falado bem, sem atacar um presidente como Trump, né, ou de outras nações, né, tipo, sendo o mais ético possível ali e evitando criar embates gigantescos que afetam totalmente a economia, e vocês sabem disso, não é de hoje, isso faz também com que tranquilize o cenário, tá? Então, assim, é importante ter isso. E por mais que ele tivesse lá um papel impresso ou os textos aparecendo em algum lugar, o importante é isso. O importante é que foi lá, fez um discurso bem feito, seguiu o script, fez o bem feito e seguiu o script, tá? O que saiu do script foi justamente a entrada do Trump para tentar se contar com ele, dar uma meia apaziguada ali para os seus fiéis, vamos dizer assim, políticos, tanto a situação como a oposição, e entra muito essa questão ali da estratégia do Trump em chegar a elogiar ali no meio da ONU e tal, que muita gente tá fazendo meme, eita, agora eles se amam, né? Eles amam o nosso presidente ou algo do tipo, mas lembrem-se que isso tudo é estratégia, tá? É só estratégia para que o presidente dos Estados Unidos possa sair como o bonzinho da história agora. Ó, falei já com ele, já deixei combinado pra gente conversar na semana que vem. E outra, quando ele elogia o presidente aqui do Brasil, entendam, no modo de estratégia dele, o falar bem é para depois dar uma porradinha. Então me dê isso aqui, ou vamos botar uma taxa menor do que os 50%, vai para 20%, entendeu? E tipo, e vamos ficar por isso, ou vai para 30%, vamos ficar por isso. E essas terras raras ali que estão perto de vocês, vamos fazer um acordo aqui, entendeu? Ninguém é dono por enquanto dela. Tudo bem que tá mais perto de vocês, mas ninguém é dono. Juridicamente eu posso entrar lá para tentar pegar, né? Então isso é a estratégia do cara. Então a gente não sabe o que é que ele pode pedir lá na frente. A gente só sabe disso, das terras raras. São uma das informações aqui muito importante. Não só essas novas, mas também as terras raras que a gente já tem aqui, que já é encontrado aqui no Brasil, tá? E também pode ser pedido, pode pedir um percentual, pode acontecer isso, tá? Acordos entre grandes potências aí. E por isso, o único método que eles estão fazendo é sanções específicas aos ministros do STF. Basicamente é isso. E que também os ministros do STF não estão cedendo. Beleza, quem pôs sanção? Beleza, me viro aqui, arrumo um outro banco, uma outra instituição financeira e vou seguir minha vida. Basicamente é isso, entendeu? Claro, internacionalmente eles vão ter problemas, mas se eles conseguem de alguma forma, né, utilizar nacionalmente, beleza, a vida que segue. Então esse aqui é o ponto interessante da gente entender. Tudo tem estratégia no meio, tá? Então quando a gente falar do Trump, que às vezes eu até falei em alguns vídeos, pô, o cara é muito louco, mas tudo tem um ponto de estratégia ali dele para tentar retirar algo a mais ali. E esse elogio lá para o Lula, não esperem que pode vir coisa boa para frente, não, tá? Esperem, pelo menos pode ter uma conversa entre eles, que isso já é um ponto positivo que antes nem tiveram, mas que eles devem pedir alguma coisa. Igual aconteceu, por exemplo, da Rússia e lá a Rússia e da Ucrânia, né? Um dia você vê o Trump falando bem lá do presidente da Rússia, né? Depois se encontra com o presidente da Rússia. No final da história saiu sem nada. Agora, como não teve acordo, não chegou em lugar nenhum, o que é que o Trump tá fazendo? Dando porrada no Putin lá. Falando o quê? Esse cara é muito ruim, não sei o quê. Se passar na minha área aqui, vamos botar para derrubar os aviões e tal. Ou seja, ele tentou fazer um acordo na estratégia dele, próprio Trump. Não deu muito certo. O Putin não comprou a briga, né? Não comprou esse acordo entre eles. Guerra continua rolando. E pronto, não tá feito acordo, entendeu? E aí fica batendo. Então você vê, um dia Trump, você pesquisa depois, Trump e Putin. Você vai ver que no meio de 1, 2, 3 meses aí, você vai ver, falou bem, depois deu porrada, depois falou bem, depois deu porrada e por aí vai. E aí você vê como realmente é um negócio que é bem instável, né? Bem esquisito esse tipo de estratégia ali que vão fazendo, tá? O que é que a gente pode dizer assim, ou torcer? Torcer para que nesses acordos que vão ser feitos lá, basicamente, eles só combinem ali de reduzir essas taxas mesmo. Então assim, eu diria que ficaria razoável ali, os 10% já era o razoável que deveria ser, tá? Mas ali, se você pelo menos ficar, nem que seja chegando nos seus 15% ou 20%, acaba sendo um pouquinho melhor do que você ter os 50%. Teria que ceder para isso, tá? Mas é um ponto, tá? Eu acho que realmente o cenário aqui deveria ser de manter as taxas iguais. Então, a mesma taxa que o Brasil está impondo para lá, eles também podem impor para cá, e é isso, entendeu? Faça o igualitário aqui, tá? Então, realmente, só que nesse caso, se você parar para imaginar, o Trump comprou a briga, e mesmo que ficasse
continuasse no igual, ele não vai querer, porque, né, tá praticamente igual hoje em dia, né? Então, esse aqui tá o ponto, né, realmente. Até onde é vantajoso para eles, o que eles querem além disso, aí isso que pode entrar em outros acordos aí o problema acaba sendo maior. E tem também a questão das relações do Brasil com a China, né? Então, o Brasil, por exemplo, vai ter uma ponte aqui no Brasil, a maior ponte, eu acho, em termos de quilômetros aqui, acho que é lá na Bahia, que é a China quem vai fazer. Então, o Brasil tá conseguindo essas parcerias. Tem também uma linha férrea que é entre o Brasil e eu acho que o Chile, os litorais, que tem essa possibilidade da China fazer. Já é um projeto até antigo, não sei se isso vai sair do papel. Mas o Brasil criando essas relações ali, e tanto criando relações com outros países também, para fomentar ali a parte de economia, né, até por meio do BRICS. Então, assim, tem muitas chances do Brasil conseguir ir melhorando cada vez mais, e isso acaba enfraquecendo um pouquinho esse apoio comercial ali dos Estados Unidos. Mas é isso, tá? Isso aqui é que é o ponto interessante. E aí, o que é que eu posso dizer para você? A questão das sanções, né? Por enquanto, tá só envolvendo os ministros do STF. Beleza, então tá ótimo. Então, talvez não deve entrar mais em sanções para os bancos, tá? No nível em que se tá um pouquinho mais apaziguado. Vai depender muito das conversas que forem vir ali na semana que vem, tá? Mas, por enquanto, nesse tom de neutralidade, pode ser que não venha mais sanções e que tudo agora volte a se normalizar, dependendo dos acordos que eles vão definir ali na próxima semana. E aí, vocês esperem só que a bolsa, as ações aí pipoquem bem com base nisso, depois de apaziguar essa conversa entre os dois, tá? Se tiver realmente essa conversa ali em alinhamento, aí, meu amigo, pode esperar uma Ibovespa aí estourando e batendo recordes e as máximas aí. E se a economia continuar do jeito que ela vai, pode até ser que consigam, que a gente consiga aqui ter uma taxa Selic reduzindo dos 15%, tá? Antes do tempo. Então pode ser um ponto bem interessante, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, comenta aqui o que é que você acha sobre isso, né? Sobre esse embate do Trump e do Lula. Se você conseguiu entender que existe uma estratégia aqui no meio, não é só, não existe essa amizade realmente com o Bolsonaro. Ele está sendo só usado de máquina aqui, de apoio, só para justificar as ações que estão tendo. Mas ele não é amigo de ninguém. A realidade é essa, tá? Eles podem até dizer que se identifica por serem de extrema direita, mas não existe isso, tá? Realmente é só usando ele para ser ali uma máquina de manipulação, beleza? Então esse aqui é o ponto aqui que é importante trazer para vocês, beleza? Bom, bate no sininho para receber nossas notificações com vídeos novos e se inscreve aqui no canal, pô, ajuda aí, tá? Pra gente crescer cada vez mais, beleza? Obrigado e até a próxima.